Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, estudaremos divisão de racionais. Esse conteúdo está na página 12 da apostila 4. Vamos lá? Para dividir um racional por outro racional, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Vamos ver o exemplo. Então, como que eu resolvo uma divisão de frações? É bem facinho. Eu mantenho a primeira fração, o sinal de divisão eu troco pelo sinal de multiplicação, e a segunda fração eu inverto. No caso aqui, eu tinha 2/7 divididos por 2/3. O que eu faço? Eu coloco o sinal de multiplicação no lugar do sinal da divisão e inverto a segunda fração. No caso aqui, era 2/3, virou 3/2. E aí, multiplico. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 2, 14. Simplificando por 2, deu 3/7. Então, acho que ficou fácil para visualizar aí, certo? E a regrinha, ela não é tão difícil. Se é a divisão, eu resolvo como multiplicação e inverto a segunda fração, certo? Número de baixo passa para cima, número de cima passa para baixo. Vamos continuar. Frações decimais. Frações decimais são aquelas que têm como denominadores os números 10, 100, 1000 e 10.000. Então, toda fração que termina com esses números, nós chamamos de frações decimais. E aí, nós colocamos o nome delas, nós falamos com avos. A gente fala décimos, centésimos, milésimos e aí por diante, tá? E os numerais decimais. Numerais decimais são uma outra forma de representar os inteiros que foram divididos por 10, 100, 1000, 10.000 e etc. Na figura a seguir, cada retângulo representa uma unidade. Então, o que acontece aqui, gente? Nós sabemos que o que é uma fração? A fração é quando eu pego algo inteiro e divido em partes, tá? Então, eu não pego várias coisas e divido, eu pego uma única coisa e divido em partes. Então, ela deixou de ser uma unidade. Ela é agora o quê? Pedaços dessa unidade. Todo mundo sabe disso, não sabe? E a gente pode escrever a fração decimal em numeral decimal, tá? Então, aqui no caso, eu tinha uma fração, eu tinha um inteiro, que foi dividido em 10 partes e foram retiradas 4 partes desse inteiro. Então, eu leio essa fração como 4 décimos. Em número decimal, eu leio ela como 0,4 décimos também, mas eu represento com 0,4. E na hora de escrever como se lê, eu escrevo 4 décimos. Na segunda figura, eu também tenho uma fração, um inteiro, que foi dividido em 10 partes. Ele foi retirado 8 partes desses 10 que foram repartidas e virou uma fração 8 décimos. Em número decimal, eu represento como 0,8 e leio 8 décimos. E na terceira, eu tenho aí uma fração da qual foram retiradas 13 partes, eu represento como 13 décimos. Na hora de representar como número decimal, eu represento como 1,3 e leio 1 inteiro e 3 décimos. Mas, como que esse 4 décimos lá da primeira, por exemplo, ele virou 0,4? Pessoal, nós sabemos que quando o número está em fração, mesmo eu pegando um inteiro e dividindo em partes, eu estou fazendo o quê? De uma certa forma, uma divisão, certo? De uma certa forma, eu estou dividindo isso aqui. Vamos tentar arrumar o sinalzinho aqui para a gente ver o que a gente está fazendo. Eu estou dividindo isso aqui, certo? Então, esse sinal aqui, olha, ele representa isso aqui, tudo bem? Então, quando eu tenho 4 décimos, é a mesma coisa de eu ter 4 dividindo 10. E como que eu resolvo isso aqui? Vamos lá? 4 pode dividir 10? Não pode. Então, eu sei que não dá para 4 dividir 10. Então, o que eu faço? E aí, a hora de quebrar ele, eu coloco um zero, eu coloco uma vírgula e continuo a divisão colocando um zero aqui, porque agora eu vou trabalhar com as partes decimais desse número. 40 dividido por 10 vai dar 4. 4 vezes 10, 40. 40 menos 40 é igual a 0. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou trabalhando com as partes decimais dessa unidade 4. E aí, eu cheguei no 0,4. Deu para entender? Então,
4 décimos é igual a 0,4 em números decimais. Por quê? Porque eu transformei isso. Isso aqui nada mais era que uma divisão. Então, quando eu dividi esse 4 por 10, eu cheguei nesse resultado. E aqui eu mostrei para vocês como que eu divido isso, certo? Espero que vocês tenham entendido. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês nessa atividade é o seguinte. Como eu falei para vocês, nós fazemos a fração sempre da unidade. Passando da unidade, depois de tudo que a gente separa dessa unidade, a gente tem o quê? Décimo, centésimo e milésimo. No caso aqui, 4 décimos, eu chamo de... representa em números decimais assim, olha. 0,4. Então, olha, 4 décimos. Eu não tenho nenhuma unidade, eu tenho um pedaço dessas 4 unidades. Tudo bem? No caso, na divisão por 10, tá? E se fosse lá o 1,3, como que eu representaria? Aí sim, olha. Certo? Que estava lá na outra. Então, aqui são as unidades, são as casinhas que nós temos. Depois da unidade, nós temos o décimo, o centésimo e o milésimo, tá? Nós temos esses nomes para vocês aprenderem a ler isso, tudo bem? Então, tudo que depois da unidade, depois da vírgula da unidade vem, são números decimais, são partes decimais. Então, a primeira parte chama décimo, a segunda parte chama centésimo e a terceira parte chama-se milésimo, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido o que é uma fração, como se divide uma fração e como se transforma uma fração em um número decimal. Eu dei o exemplo aqui para vocês, mas caso ainda existam dúvidas, eu vou estar à disposição para ajudá-los. Até mais, pessoal!